Então, bora! A introdução, ela é primordial para eu produzir o meu conteúdo, tá? É nessa etapa que eu vou incentivar a leitura completa do texto. Por isso que é importante que a introdução seja muito bem escrita, atrativa para o leitor, para que ele permaneça no conteúdo até o final. Eu costumo dizer que a introdução ela tem que ser sedutora. Ela tem que me convencer a ler aquele texto. Imagina, você vai me mandar um trabalho com 20 páginas, por exemplo, que é o caso de um aluno aqui da 43. Ele me mandou um trabalho que tinha aproximadamente 35 páginas. Se a introdução dele não for sedutora, como é que eu vou conseguir ler esse trabalho até o final? Então, nessa parte aqui, vocês têm que prender a atenção do leitor. Tem que seduzir. Eu tenho que ler essa introdução e falar assim, poxa, que legal, eu acho que esse trabalho aqui está incrível. Eu vou já começar a ler que eu vou aprender muito aqui nessas linhas. Então, pensa nisso quando estiver fazendo. Bota mel nas palavras. O que é a introdução, né? Como o nome já diz, ela é a parte do texto que introduz um assunto que vai ser tratado. Então, ali eu já tenho que ter uma visão geral do meu assunto. Por isso que antes de produzir o trabalho, não tem como eu fazer a introdução. Porque eu não sei o que eu vou encontrar lá na frente, né? Eu não estruturei ainda o meu trabalho, como é que eu vou produzir algo que eu não sei nem até onde isso vai dar? Por isso que a introdução eu faço por último. Pode até parecer óbvio, né? Mas na prática muitas vezes não é. E a maioria das pessoas erram. Por exemplo, o que não é uma introdução? Vamos lá. A introdução não é um resumo do texto, ok? Você quer que o leitor vá até o final. Se tudo que uma pessoa precisa saber estiver na introdução, ela vai continuar lendo o texto para quê? Se você fizer um resumo, né? Porque o resumo é quando você pega as ideias principais do autor e aí você joga dentro daquele texto. Isso é um resumo. Quando eu leio o resumo, eu não preciso mais ler a obra na íntegra, a menos que o resumo seja muito interessante e que eu queira descobrir mais algum aspecto, né? E aí eu vou lá para o livro. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula que para a gente descobrir qual é o artigo que a gente vai utilizar, nós precisamos ler apenas um resumo e as discussões? Né? Então, o resumo é isso. Quando eu leio o resumo e as discussões, eu não preciso mais ler o texto na íntegra. Eu já descobri tudo que eu precisava. Tá? Então, na introdução, ela não pode ser um resumo do texto. A introdução tem que ser um chamado sedutor, para que a minha atenção permaneça voltada para aquele trabalho até o final dele. Ela não é um retrato da humanidade, tá? A não ser que o seu texto fale sobre a origem dos seres humanos. Você não precisa começar com desde os primórdios, tá? Isso é um exemplo, isso é muito chato. Então, imagine você começar lá, conhecimento empírico. Desde os primórdios o conhecimento empírico existe, ou conhecimento empírico existe desde que o mundo se gerou. Isso é muito chato, né? Então, é melhor você colocar assim, ó, desconhece a origem desconhecida, né? Quando começou, a gente não sabe, quando viu, já estava por aí. Uma mera repetição do título, tá? O título já tá lá na capa, eu já sei o que é o título. Você não precisa repetir para mim qual é o título, eu já li, né? Eu quero saber sobre o assunto. Eu já sei que o título é os tipos de conhecimento. Aqui na introdução você vai colocar os 4, né? Tipos de conhecimento. Caraca! Daí você pode começar fazendo uma pergunta, né? Você conhece? Né? É conhecido pela população? Coloca assim no geral. E aí eu vou, na hora que eu estiver lendo, eu falo assim, não conheço não. Trabalho, apresenta, nananana, e vai discorrendo sobre aquele assunto para me manter interessada no seu texto. Então vamos lá, como é que eu vou produzir? Né? Primeiro eu trabalho com um tema, o tema a gente já sabe qual é. Não esqueça nem por um minuto do seu tema, você não pode fugir. Porque se você fugir do tema, quando você voltar, provavelmente o leitor não vai estar mais lá. Tá? Porque a gente começa a ler e olha e fala assim, ixi, fugiu total, saiu da casinha. Então a gente já para de ler ali. Então tenha em mente qual é o seu tema. Você produziu o trabalho, você sabe qual é o seu tema. Então você trabalha em cima daquele tema. O tema é o motivo pelo qual a sua introdução tem que existir. E por isso todo o texto deve estar em torno dele. Então você sempre tem que estar na sua ideia principal, que é o tema. E o tema de vocês é rico.
É muito interessante. A linguagem que você vai utilizar, ó. O tom do seu texto começa na introdução. Então, você tem que ler o seu trabalho todinho, observar qual é a linguagem que está sendo utilizada lá. É uma linguagem chula? É uma linguagem esdrúxula? É uma linguagem mais culta? É uma linguagem acadêmica? Como é que está essa linguagem? E essa linguagem eu trago para a introdução, tá? Eu tenho que permanecer com a mesma linguagem, falar da mesma forma. Se está cheio de termos técnicos lá no corpo do seu trabalho, na introdução também tem que ter termos técnicos, entenderam? Por isso, tem que evitar que se adequar toda a linguagem do conteúdo ao final. Já comece utilizando o mesmo padrão. Desde a introdução até o final você utiliza o mesmo padrão de linguagem. Então, vamos lá. O objetivo do conteúdo, né? Obviamente, todo texto é um texto informativo. Esse trabalho foi para trazer informação, tanto para vocês quanto para mim. Porém, cada texto tem um objetivo específico dentro do seu contexto. Então, você tem que deixar isso claro para o leitor até onde ele vai chegar lendo esse texto que você escreveu para ele. O que eu vou descobrir nesse trabalho? Né? Vou descobrir o conceito dos 4 tipos de conhecimento. Ou eu vou descobrir que os tipos de conhecimento são 4. Né? E você pode me dar um exemplo de cada um deles lá no início, lá na introdução, para falar assim, caramba, acho que isso aqui é muito interessante para eu ler. Com relação ao tamanho, né? Tamanho da introdução. Quanto menor o texto, menor a introdução. Por isso, se o seu post tem 500 palavras, a sua introdução ocupa 250. Tem alguma coisa errada com o seu texto, né? Se do teu texto todinho, metade é a introdução, tá alguma coisa errada ali. Então, a introdução, ela é uma apresentação inicial do trabalho. Essa apresentação tem que ser sedutora, tem que me trazer um problema, né? Ou tem que me trazer uma informação. Nesse caso, são os 4 tipos de conhecimento. Então, você discorre pensando nesses parâmetros, você descreve um texto. Esse texto tem que ter no mínimo 15 linhas, tá? Para quem está digitando aí, ó. O texto tem que ter no mínimo 15 linhas. Você pode passar isso? A BNT diz que você pode passar. Só que se o seu trabalho total, ele tem aproximadamente 3 páginas, se a tua introdução for muito extensa, para mim não é interessante. Então, ela tem que estar de acordo. Então, trabalha aí com entre 15 e 25 linhas escritas. Com relação à conclusão, minha gente, a conclusão é o fechamento do trabalho, né? Pode ser um processo, um projeto, uma ideia ou um texto, ok? Aqui, como a gente está trabalhando com uma revisão de literatura, a gente tem que colocar um texto no final, tá? Então, o texto, a gente coloca assim, ó. Concluir um texto não é repetir tudo que foi dito com outras palavras em uma frase mais curta. Não é isso. A conclusão ela é o fechamento do que você desenvolveu ao longo do conteúdo e o reforço da ideia principal. Pode até contar com chamados para reflexão ou ação dos leitores. Você pode até fazer uma pergunta, tá? Lá no final e responder essa pergunta. Você pode falar se ficou claro com relação aos tipos de conhecimento, ou você pode falar da sua experiência particular. Né? O presente estudo serviu para, ou me trouxe para, revelou que. Tá? Ele tem que trazer alguma ideia ali de finalização. E aí você pode até chamar o leitor para uma reflexão. Como, por exemplo, já imaginou se mais pessoas soubessem, se mais pessoas tomassem conhecimento desse tipo de informação, né? Coisas assim que a gente coloca. Para conclusão, eu deixei aqui 6 passos para vocês, ó. O primeiro passo é que você tem que ser breve e direto ao ponto. Você está falando dos tipos de conhecimento, então vai direto ao ponto, tá? Retorne à introdução para ressaltar a ideia principal. Você se perdeu, volta lá na introdução. Dá uma lidinha lá, vê qual é a ideia principal do teu texto. Vê o que tu começou lá falando no texto. E aí você tem como observar se a sua conclusão está indo no mesmo caminho. Resuma o que foi dito para amarrar as suas ideias, tá? Tudo que foi dito durante o trabalho, você só está trabalhando com conceitos. Então, observa todos os conceitos
para que o seu texto ele fique dentro do esperado, tá? Dá uma observada lá, dá uma analisada e traz pra gente na conclusão o que foi que você compreendeu. Incentive o leitor a reagir ou refletir, aquele exemplo que eu dei para vocês anterior. E ressalte a ideia principal, tá? Evite frase clichê, como por exemplo, portanto, entretanto, todavia, conclui-se. Esses são os que mais as pessoas erram ao produzir uma conclusão. Quanto ao tamanho, tá? Tanto a introdução quanto a conclusão deve ter no mínimo 15 linhas. Aqui é 15, tá? Não sei porque eu coloquei esses 5 aqui. 15 linhas digitadas. A formatação, tá? O espaçamento entre linhas é de 1,5 centímetros. O texto tem que estar justificadinho, tá? E com recuo especial na primeira linha. Lembra aquele recuo de parágrafo, que é 1,25 centímetros? Na primeira linha, né? O recuo especial na primeira linha. Todo parágrafo tem que estar recuado 1,5 centímetros. Tanto a introdução quanto a conclusão e as referências bibliográficas, elas vêm em páginas separadas, ok? Então, eu faço lá capa contra capa, aí eu chego na introdução. Pulei a introdução, fiz toda a introdução lá bem bonitinha, aí o título, né? Introdução é um título. Esse título tanto pode vir centralizado, como ele pode vir recuado à esquerda. Tá? Você bota ele à esquerda ou coloca ele centralizado. Tem que estar em letra maiúscula e em negrito, porque ele é um título. Lembra que a nossa capa lá tá tudo em maiúsculo e em negrito? Então segue a mesma linha de raciocínio. A palavra introdução ou centralizada ou alinhada à esquerda. Tem que estar em caixa alta e em negrito. Ou em Arial ou em Times New Roman. Só que o seguinte, tamanho 12, tá, gente? É o seguinte, é a mesma letra, tá? Então, você escolheu a fonte, é a mesma fonte para todo o trabalho. Então, não vai ficar mudando ali as fontes, não. A fonte é padrão, tá? Uma dessas duas. Então, você coloca esse título ou alinhado à esquerda ou centralizado. Isso para as palavras conclusão, introdução e referências bibliográficas ou bibliografia, tá? É para os três. Você dá um espaço e aí começa a discorrer o seu texto. A formatação do texto é essa que eu falei para vocês, o espaçamento de 1,5, né, entre linhas, o texto justificado e 1,25 centímetros com recuo na primeira linha para cada parágrafo que você der, tá? Então, minha gente, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês hoje.